Olá, amigos do programa Cidadania. Hoje o nosso tema aqui é a aviação civil brasileira, um setor que estaria atravessando uma fase de transição. Há um debate muito forte acerca da privatização, em tese, da Infraero, que é a empresa que cuida dos aeroportos brasileiros. Também há um debate acentuado em torno de uma maior presença das empresas aéreas internacionais, que poderia acarretar, segundo alguns setores, uma perigosa desnacionalização. E há também uma discussão muito forte sobre liberdade tarifária. Há ainda aquela forte preocupação que não desapareceu de todo, que há 2 anos, 3 anos, quase comocionou o país em torno do controle do tráfego aéreo. Esse ainda é um tema que preocupa fortemente a sociedade brasileira. Para tratar desse tema, nós temos aqui hoje como convidados, em primeiro lugar, apresento o Dr. José Márcio Molo, que é o presidente do Sindicato Nacional das Empresas Aeroviárias, agradecendo pela sua presença aqui no programa Cidadania. E também conosco temos a presença do Dr. Vitor Carvalho Pinto, ele que é consultor legislativo do Senado Federal, especializado exatamente nas questões de transporte e desenvolvimento urbano, agradecendo também por sua presença, Vitor. Bom, nós temos aí, então, temas muito fortes, mas comecemos por uma questão de fundo. Se nós tivéssemos que observar quais seriam os principais gargalos e onde são necessárias mais urgentes modificações no atual quadro da aviação civil brasileira, por onde o senhor começaria, doutor Márcio? Na minha opinião, os principais gargalos do setor aéreo hoje em dia são a infraestrutura aeroportuária e o controle aéreo. Principalmente a infraestrutura aeroportuária, que fica muito a desejar e impede o crescimento da aviação aérea, seja nacional ou internacional. Agora, isso significa também avaliar, de alguma forma, como é que esses temas estão sendo debatidos pelas sociedades e pelos órgãos especializados. Esse debate está fluindo? O senhor estaria satisfeito com o tipo de discussão que se faz em torno deles? Na realidade, eu não vejo muito debate por parte dos órgãos governamentais. Depois da crise aérea de 2007, falou-se muito em mudanças, principalmente nessas áreas de infraestrutura aeroportuária e de controle aéreo. E, na realidade, nós sentimos pouca coisa. Né? O DSEA continua um órgão com pouco orçamento disponível para as necessidades dele, um trabalho de verdadeiros heróis, os controladores aéreos, que trabalham com equipamento defasado, e principalmente a parte dos aeroportos. Então, houve muito pouco. Agora que a Infraero está investindo mais, ou investindo melhor no desenvolvimento da infraestrutura aeroportuária, mas com resultados que ainda vão demorar a serem sentidos. Focalizando essa questão da privatização da Infraero, o debate é forte. Há ideias de vários lados, há até uma discussão interna, verificou-se no próprio governo, com posições muito claras, inclusive do próprio presidente, que foi presidente da Infraero. Como é que esse tema deveria ser tratado para que a sociedade tivesse uma ideia da sua importância? Na minha opinião, Beto, o que importa não é privatizar ou não a Infraero como um todo. Porque a Infraero é um monopólio artificial de quase 70 dos maiores aeroportos do país. E nenhuma empresa privada conseguiria, sozinha, chegar nesse grau de monopólio. Então, o monopólio primeiro tem que ser desfeito, para depois, eventualmente, pedaços dele serem concedidos à iniciativa privada. Eu participei de um seminário que a ANAC promoveu em dezembro, no Rio de Janeiro, sobre esse assunto especificamente. Foram trazidos especialistas e agentes públicos de vários outros países que já fizeram isso. Existem vários modelos diferentes no mundo, né? E eu considero muito satisfatório, vamos dizer assim, a maneira como a ANAC está conduzindo esse processo. Quer dizer, ela está abrindo essa discussão, trouxe esses vários modelos, né? E agora existe uma etapa de debate geral na sociedade,
o CONAC, que é o Conselho de Aviação Civil, que é o órgão que formula as políticas para o setor, deve aprovar um modelo, possivelmente por sugestão da ANAC, né? Vamos ver se esse modelo vai exigir ou não mudanças no nível da legislação federal. Nesse caso, viria aqui para o Congresso Nacional esse debate também, né? Mas, quer dizer, a ideia de que é preciso capital privado, a ideia de que é preciso concorrência no setor dos aeroportos, é uma ideia que, a meu ver, está se tornando praticamente consensual na sociedade brasileira. E é uma ideia correta, de fato é isso que nós precisamos. E existem várias opções para buscar esse objetivo. Entre os argumentos que bailam nessa discussão, há aquele que fala de uma possibilidade, com a privatização, de que haja interesse apenas nos aeroportos mais rentáveis, com o consequente abandono de outros aeroportos. Para um país com o tamanho do Brasil, isso poderia significar um desequilíbrio. O senhor avalia de que maneira esse argumento? Há um temor por parte do setor aéreo, a forma, o modelo vai ser usado. Por exemplo, como o Vitor falou no seminário no Rio de Janeiro, promovido pela ANAC, ouviu-se a experiência de vários países. Então, por exemplo, o México dividiu o país em regiões, o mesmo modelo que nós usamos para a telefonia, né? Então, a grosso modo, um aeroporto superavitário, que quem pegasse esse aeroporto pegava outros aeroportos. É um modelo. O modelo inglês foi mais radical, foi a venda do ativo. Então, hoje são aeroportos privados mesmo. E o modelo americano é um modelo muito próximo ao nosso. Poucos aeroportos são realmente privatizados. A maioria dos aeroportos ou são federais ou são do estado dos municípios. Então, por exemplo, a concessão para a iniciativa privada do segundo aeroporto de Chicago, onde transita em torno de 18 milhões de passageiros ano, quer dizer, muito maior que qualquer aeroporto nosso, está em discussão há 3 anos e meio. Eu estou falando, está em discussão. Em discussão. A sociedade está discutindo o modelo. Nos preocupa um pouco se vier o modelo da concessão pura e simplesmente, como está, ou pelo menos está na imprensa, do aeroporto do Galeão e do aeroporto de Viracopos, que são 2 aeroportos que dão lucro, realmente dão lucro. É difícil, como disse o Vitor, que haja, se discutir em termos de um monopólio de 67 aeroportos. Agora, a questão é a seguinte, se privatizam os aeroportos superavitários, quem vai financiar os aeroportos que não são superavitários? E nesse ponto eu vou ter que concordar com o Gaudenzi, o ex-presidente da Infraero. Se houver essa privatização, no futuro o setor vai estar discutindo verba orçamentária junto com a educação, saneamento, saúde, etc. E nós já vimos que nos últimos anos o governo tem investido muito pouco nessa área, inclusive retendo o dinheiro dos fundos aeronáuticos e fundo aeroviário para fazer superávit primário. Então, há um receio de que se eleja um modelo em que se passe para a concessão para a iniciativa privada, os aeroportos superavitários se deixam na mão do Estado os aeroportos deficitários. Agora, juntamente com o debate em torno da privatização da Infraero, debate não, é uma proposta já sendo avaliada, existe também aquela proposta de uma maior abertura do setor aeroviário brasileiro para as empresas internacionais. Como é que o senhor relacionaria ou não um tema ao outro e como é que o senhor avalia concretamente o que isso significa até para as empresas nacionais aeroviárias? Bom, o debate sobre a abertura do mercado brasileiro de aviação com relação a empresas externas, ele se dá em várias frentes. É importante o telespectador entender a diferença entre esses vários momentos em que existe o debate, né? Em primeiro lugar, nós temos o transporte doméstico, a aviação doméstica, que se dá entre aeroportos do próprio país. Nesse aspecto, o que se está em debate não é se uma empresa estrangeira pode ou não atuar nesse mercado. Não existe essa proposta na mesa. O que está em discussão é se a regra atual, segundo a qual 80% do capital tem que ser brasileiro, deve ser mantida ou flexibilizada, né? Ou seja, hoje em dia,
Quer dizer, só empresas em que 80% do seu capital são detidos por brasileiros, pessoas brasileiras, e que podem operar nesse mercado doméstico, né? Então, existem várias propostas, que o próprio Senado já aprovou projetos nesse sentido, a Câmara também tem várias propostas. Existem propostas para abrir para 50%, ou 51%, vamos dizer, né? Permitindo que 49% do capital seja, eventualmente, de estrangeiros, mas mantendo o controle na mão de brasileiros, né? Existem propostas em que não haja essa restrição, né? Ou seja, até 100% do capital de uma empresa poderia ser detido por estrangeiros. Agora, preciso atentar para que isso, para o fato de que isso não transformaria a empresa numa empresa estrangeira, né? Quer dizer, de acordo com as leis e a Constituição brasileira, empresa brasileira é aquela com registro no Brasil, que paga impostos no Brasil, gera empregos no Brasil. Podemos dar um exemplo para o telespectador entender bem. As montadoras de automóveis são empresas brasileiras, né? A Volkswagen, a General Motors, a Ford, todas no Brasil, são empresas brasileiras. Só que elas são controladas pelas suas sedes, pelo capital estrangeiro, né? Então, existem essas duas propostas na mesa, aqui no Congresso Nacional, inclusive, né? O próprio Poder Executivo, até o momento, não se manifestou claramente qual seria o seu entendimento sobre o assunto. A meu ver, seria positivo nós avançarmos nesse sentido, em alguma medida. Porque isso aí vamos dizer, a maior oportunidade de capitais investirem no setor. Então, é saudável, né? Tanto para capitalizar as empresas que já estão aí, quanto para, eventualmente, permitir a constituição de novas empresas que poderiam explorar novos nichos de mercado e entrar na concorrência, ampliar a concorrência do setor, né? Nesse caso, como é que o Sindicato Nacional das Empresas Aeroviárias reage a esse? O sindicato tem apoiado a proposta de aumento da participação do capital estrangeiro para 49%. 49%. Desde que o controle fique sempre na empresa, o controle do capital seja sempre nacional. Essa proposta, é bom que se esclareça, não tem nada de extraordinário ou não pode ser interpretada como uma xenofobia. Por exemplo, nos Estados Unidos, o capital estrangeiro só pode ter o máximo de 25% do capital da empresa aérea. No primeiro governo Bush, a British Airways tentou comprar 18% do capital da United. A FAA aprovou a compra e o Bush vetou. Na comunidade europeia também há limite de participação do capital estrangeiro. Na comunidade, não em cada país, né? Nesse caso, a alegação para essa restrição qual é? Essa alegação, se você for ver nos grandes países, no Japão também é a mesma coisa, na China também é a mesma coisa. Então, os grandes países do mundo fazem questão de manter uma aviação, como se chama de a bandeira nacional. Tá? Então, os grandes países, economicamente falando, e principalmente territoriais, como o Brasil, fazem questão de manter empresas aéreas nacionais. Hoje em dia, você vê que na Europa, é óbvio que o conceito se ampliou para a comunidade europeia, mas as grandes empresas são sempre europeias, de capital europeu. Nos Estados Unidos, que apregou o neoliberalismo, eles também limitam a participação de capital estrangeiro ou mesmo a atuação de empresas estrangeiras dentro do seu território. Então, nós apoiamos essa proposta. Aliás, a gente não sabe por que não foi votada até hoje, porque o governo apoia, o executivo apoia, as empresas apoiam, e parece que no Congresso também há um apoio a aumentar a participação do capital estrangeiro até 49%. Tá? É até uma maneira de atrair mais capital estrangeiro para as empresas brasileiras. O que nós não podemos admitir é que desnacionalize as empresas nacionais, porque o setor aéreo é considerado em qualquer país do mundo como estratégico. Estratégico do ponto de vista de segurança, estratégico do ponto de vista econômico, cultural e etc. É por isso que todo país do mundo, todo país importante, protege suas empresas aéreas, de alguma forma. Nós tivemos aí exemplos de vários países de mudanças da natureza da propriedade de empresas aéreas, né? Ou mesmo como aconteceu com a Varig aqui no Brasil, que levou um debate muito forte, uma crise trabalhista, e gerou até um filme, né, sobre essa história. Mas nós temos também experiências interessantes aqui no Mercosul. A Argentina recuperou para as mãos nacionais a Aerolíneas Argentina, o mesmo acontecendo na Venezuela com a Viasa.
E o presidente Lula, numa dessas viagens ao exterior, chegou a mencionar que estaria disposto a estimular a criação de uma empresa nacional brasileira de aeronáutica, porque não há rotas para essa região, que é sempre necessário ir ou aos Estados Unidos ou à Europa para ter um trânsito mais direto a alguns países da América Latina, o que seria um contrassenso quando há um esforço de integração latino-americana. Como é que você comenta esses fatos? Eu acho, Beto, francamente, que é um pouco de voluntarismo da parte do presidente e que provavelmente é um tipo de ideia que, quando cai nos órgãos técnicos, ela é rapidamente descartada. Quer dizer, por que não há voos entre Brasil e algum país que o presidente gostaria que houvesse? Possivelmente porque não há demanda, porque se houvesse demanda, as empresas estariam explorando esse setor, né? Aí se diz, bom, por que nós não criamos uma empresa, então o Estado vai financiar esse transporte, né? Porque essa empresa vai ter um custo e esse dinheiro vai estar saindo de outras políticas sociais. Nós somos uma sociedade que temos analfabetismo, temos fome, temos graves problemas de distribuição de renda, né? Não preciso aqui ilustrar isso, que todo brasileiro sabe. Uhum. Então, se o governo brasileiro se propuser a gastar dinheiro para favorecer determinados trechos de aviação, tanto internacional quanto nacional, ele estará deixando de investir em todos esses outros setores que a população mais carente está demandando, né? Quer dizer, eu acho que um outro exemplo, vinculado ao tema anterior que você mencionou, é esse da concessão do Galeão de Viracopos, né? Uhum. Quer dizer, foi uma ideia que o presidente esposou em algum momento, possivelmente por pressão dos respectivos governadores, né? Quando nós que acompanhamos o setor sabemos que não há um modelo ainda definido. Então, evidentemente, não poderia nunca ser tomada uma decisão com relação a um ou outro aeroporto antes que houvesse um modelo global que resolvesse esses problemas dos subsídios cruzados atualmente existentes, etc. E ainda hoje não está definido o novo modelo? Não existe um modelo ainda definido. Uhum. A própria ANAC indica, com a hipótese de talvez, se não me engano, até o meio do ano, o CONAC votar um possível modelo, né? Se possivelmente vai levar ainda vários meses até esse modelo ser transformado num projeto de lei, e muito mais tempo para o Congresso votar, se for o caso, né? O curioso é que, apesar da inexistência de um modelo, a crise já levou à demissão do presidente da Infraero, por exemplo, num dos casos, né? Aparentemente, o presidente da Infraero renunciou ao cargo por não concordar com o princípio geral da concessão dos aeroportos para iniciativa privada. Aparentemente, teria sido esse o motivo. Uhum. Pelo que nós entendemos, de fato, o governo adotou esse princípio, mas ele ainda é muito vago, nós não temos a menor ideia de como é que isso seria feito realmente. Uhum. Bom, nós estamos aqui conversando com os dois representantes, dois especialistas na questão aeroviária brasileira. O primeiro deles, José Márcio Molo, que é presidente do Sindicato Nacional das Empresas Aeroviárias, e também com o doutor Vitor Carvalho Pinto, que é consultor legislativo do Senado Federal, especializado na questão aeroportuária, na aeroviária, transporte e desenvolvimento urbano, sobre esse momento de transição na aviação civil brasileira. O Programa de Cidadania vai fazer uma pequena pausa, mas daqui a pouco nós estaremos de volta, dando continuidade a esse debate. Até já. O Programa Cidadania está de volta, hoje focalizando o tema a transição em curso no sistema da aviação civil brasileira, transporte aéreo brasileiro. O que vai acontecer com essas possíveis mudanças que estão aí sendo debatidas? Temos a presença aqui do presidente do Sindicato Nacional das Empresas Aeroviárias, Dr. José Márcio Molo, e temos também a presença, a participação do Dr. Vitor Carvalho Pinto, que é consultor legislativo do Senado Federal, especializado na questão de transporte e desenvolvimento urbano. No bloco passado, o Dr. Vitor já havia mencionado nessa questão de como a aviação sendo um tema sempre estratégico para os países, mas ainda assim há determinados pressupostos que deveriam sempre ser considerados. O Brasil, pelo menos o presidente Lula, tem sinalizado
do seu desejo de ter outras linhas com outras direções que atendessem a essa demanda de uma integração latino-americana, maior presença com a África. O senhor mencionava aqui no intervalo que já no passado, quando o Brasil abriu um pouco, na época, na era Geisel, né, para a África, houve uma determinada política de Estado em relação ao transporte aéreo internacional. Isso pode ser recuperado, na sua visão? De fato, na época do presidente Geisel, onde houve uma mudança da política externa brasileira, mais voltada para o terceiro mundo, o governo, então, pediu à Varig, exigiu que a Varig criasse linhas para a África e subsidiou essas linhas. Depois de alguns anos, esse subsídio parou de ser repassado à Varig. Então, a Varig já tinha lisado os aviões, tinha uma infraestrutura lá fora, etc., e ficou com um enorme prejuízo. As empresas aéreas atualmente, as brasileiras, que têm uma administração muito moderna, não admitem, não aceitam, não querem, em hipótese nenhuma, qualquer subsídio de governo. Porque isso vicia a administração, isso esconde as ineficiências de uma empresa. Então, esse problema, por exemplo, das linhas da América do Sul, como falou o Vitor, ou serve para a África também, etc., no momento que você tiver uma demanda para uma linha, o empresário vai atrás, isso é óbvio. Se hoje as empresas aéreas brasileiras não fazem determinadas linhas, porque não existe demanda. Em outras hipóteses, é porque ela não tem condições de fazer. Então, nós tínhamos, até quando a Varig estava voando, nós tínhamos 52% no mercado dos voos internacionais partindo do Brasil. No momento que a Varig parou de voar, a nossa participação, a participação da bandeira brasileira caiu violentamente. E hoje, apesar dos esforços, principalmente da TAM, nós temos hoje somente 27% das linhas internacionais. Né? A Gol se viu obrigada a sair das linhas europeias porque não conseguiu avião. Uma razão muito simples, não existe avião hoje para se comprar no mundo. Por que Pode ser que surja, com essa crise econômica, comece a aparecer. Porque é uma demanda muito forte.